Gente, bom dia. Dá seguimento, né, à matéria de geografia, tá? A gente vai continuar a falar sobre a questão da Ásia, né, conforme a gente falou na semana passada, tá? Agora tratando um pouco sobre essa questão de população, como funciona a população, tá, de alguns países. Nós temos alguns países na Ásia que a gente sabe que tem um desenvolvimento muito elevado, né, como por exemplo o Japão, tá? E temos países com desenvolvimento um pouco menor, né? Indonésia é um exemplo disso, Camboja, Vietnã, tá? Então, a Coreia do Norte, né? Que, aliás, é uma situação meio delicada, né, da Coreia do Norte, mas a gente vai tratando disso aí ao longo das aulas. Olha só, uma população numerosa em crescimento, né? Aí começa aqui, ó, na Ásia a taxa de mortalidade diminuiu bastante ao longo do século XX e a taxa de natalidade se manteve elevada. Em consequência, ocorreu um aumento do número total de seus habitantes a cada ano. No entanto, a população asiática tem crescido mais lentamente desde o final da década de 90. Tá? Alguns países, como por exemplo China, Japão, começaram uma mudança, uma política de natalidade diferente nesses países. Tá? Antes havia na China, por exemplo, do começo do século passado, havia um incentivo de um crescimento de natalidade. Pensava-se que mais filhos seria reflexo de uma maior produção e de um maior desenvolvimento. Mas ao longo do tempo, eles começaram a perceber que mais crianças, mais gasto, né? Mais investimento social, investimento no governo e tudo mais, então isso não deu certo. Ok? Então olha só, nós temos, o Japão também passa por isso, tá? Inclusive no Japão, devido ao pouco tamanho que o Japão tem, né, a dificuldade de moradia que existe lá, principalmente nos grandes centros urbanos, cada família pode ter apenas um filho. Tá? E se tiver mais de um filho, tem que justificar para o governo, tem que pagar, enfim, tributos, né, pertinentes, tributos equivalentes a mais um filho, em relação à questão de escola, né? O que dizem é que o Estado ele banca, né, financeiramente um dos filhos. Se você quiser ter outro filho, você tem que pagar todas as taxas para esse outro filho, tá bom? Então olha só, na Ásia a taxa de mortalidade diminuiu bastante ao longo do século XX. O desenvolvimento social e o desenvolvimento econômico de um país vai determinar também os avanços na questão da saúde, né? E esses avanços vão estar diretamente ligados à questão da taxa da mortalidade, tá bom? E a taxa de natalidade se manteve elevada, né? Em consequência, ocorreu um aumento no número total de seus habitantes. Ocorre um aumento no número total de seus habitantes a cada ano. No entanto, a população asiática tem crescido mais lentamente desde o final da década de 90. Inclusive, gente, atualmente, nos últimos 10 anos, as políticas de controle de natalidade japonesa e coreana também, Coreia do Sul, por exemplo, tem criado tamanha distanciamento entre as pessoas que as pessoas estão com problema de se relacionar e fazer mais filhos, tá? Principalmente os mais jovens. Cada vez mais problemas, né? Cada vez mais buscando alternativas de relacionamento diferentes, tipo assim, sem ser o homem e mulher, né? Se distanciando cada vez mais desse tipo de relacionamento. Isso está gerando um declínio, né? Uma diminuição absurda na taxa de natalidade. Tá? Atualmente, a taxa de crescimento vegetativo no continente está em torno de 1% ao ano, próximo à média mundial. Tais taxas, porém, não são homogêneas entre os países do continente. O principal contraste ocorre entre os países que apresentam taxa de crescimento vegetativo acelerado e os que vivenciam a situação oposta.
com a taxa de crescimento reduzido ou até mesmo negativo, tá? Aqui nós temos um exemplo disso. Nós temos aqui uma taxa de crescimento negativa, tá? E aqui nós temos uma taxa de crescimento positiva, e muito positiva, ok? Por que que eu estou falando isso, gente? Não sei se vocês lembram, né? A gente já estudou sobre essa questão da pirâmide etária, mas olha só, a gente tem menos crianças nascendo, né? E mais idosos. Então, ao longo dos anos, essas crianças aqui, no caso até 10, 5 a 15 anos, elas não vão conseguir, né, financiar a velhice dessas pessoas aqui, ok? Não sei se vocês conseguem entender, mas o que eu quero dizer é, nós temos aqui, ó, desse ponto até este ponto, vamos dizer assim, uma camada de pessoas que trabalha mais do que as mais velhas ou mais novas, né? Uma camada de pessoas que é a responsável pela economia, ok? Então, se essas pessoas aqui são responsáveis pela economia, elas sozinhas, né? Já é bastante gente, mas elas têm que ser responsáveis pela velhice dessa camada aqui, que vai usar aposentadoria, saúde, né, etc. E da juventude aqui que está nascendo, que ainda não tem capacidade de trabalho, né? Tá? Então, essa camada da sociedade, que é a camada produtiva, ela vai ser economicamente responsável pelas demais. Então, se essa camada aqui for muito pequena, num futuro, vamos dizer assim, daqui a 30 anos, esses idosos aqui, eles não vão ser sustentados por essa camada pequena, ok? Eu acredito que vocês tenham entendido. Da mesma forma, ó, que nós temos aqui, ó, mesma questão não, um pouco diferente, né? Mas, ó, nós temos aqui essa camada da sociedade também, né? Aqui, nós temos um nível de produção muito maior, ó, em quantidade de pessoas, ó, em milhões de habitantes, é muito maior, tá vendo? Então, se nós temos toda essa população aqui produzindo, quando eles envelhecerem, ó, tá diminuindo, tá vendo? Porque por causa da questão da idade, né, a morte e tudo mais, tá diminuindo. Isso aqui tá na forma de uma pirâmide realmente, ó, né? A base maior e isso aqui menor, porque essas crianças aqui, quando chegarem nesse lugar aqui, nesse patamar aqui da economia, eles vão conseguir sustentar tanto mais velhos quanto mais novos, ok? Porque está mantendo uma constância, vamos dizer assim, ok? Então isso é a questão da importância aí, tá? Da pirâmide etária, principalmente nessa questão da Ásia. Olha só, de maneira geral, os principais países do sul e do sudeste do continente, como a Índia e a Indonésia, apresentam renda per capita baixa e taxa de crescimento vegetativo elevada, ok? Como a gente viu na página anterior. Embora esse cenário faça com que o percentual de jovens em idade apta ao trabalho seja maior que a população, uma grande população tende a resultar em maiores impactos ambientais, né? E uma grande população também resulta não necessariamente, mas acontece no nosso mundo uma distribuição de renda desigual. Então, se existe uma distribuição de renda desigual, se a gente tem uma elevada população, tá? E uma renda per capita baixa, ou seja, renda por cabeça, né, baixa, quer dizer que a gente tem uma diferença na questão econômica muito grande. A gente tem gente ganhando muito, pouca gente ganhando muito e muita gente ganhando muito pouco, ok? Ó, cadê? Impactos ambientais, né? Muita gente gera mais impactos ambientais. Maior demanda por serviços de saúde, já que você tem muita gente, você tem que dar saúde para muita gente. Isso gera um conflito, gera um problema também. Muitas pessoas têm que ser educadas, isso também gera um problema. Moradia para todo mundo, saneamento em todas as ruas, transporte para todos.
energia elétrica para todos e emprego para todo mundo. Então, é uma demanda, ou seja, uma procura muito grande, já que a população aumenta. Ok? Então, às vezes, o país não está preparado para esse tipo de dinâmica de aumento populacional, ou não está preparado para uma dinâmica de diminuição populacional, que também pode ser um problema. Tá? Ó, já os países mais desenvolvidos do continente, que apresentam renda per capita mais elevada, como o Japão e a Coreia do Sul, né, conforme eu disse mesmo, convivem com um cenário oposto, proporcionado por uma taxa de crescimento vegetativo reduzida. Essa situação também é problemática do ponto de vista socioeconômico, pois o percentual de idosos na população total aumentou e a população jovem em idade apta ao trabalho, conforme eu falei, né, diminuiu. Então, eleva os gastos do sistema de saúde e da previdência social e reduz a oferta de mão de obra. Eu tenho menos gente para trabalhar, mas o governo tem que sustentar mais idosos. Tá? A China, que durante a década tentou conter as taxas de crescimento elevada de sua população, caminha em direção a um cenário semelhante aos dos países desenvolvidos no continente, fruto dos avanços socioeconômicos do país, somados a programas de controle de natalidade efetivos. Dentro desse cenário, segundo estimativas, a Índia deve ultrapassar a China e se tornar a nação mais populosa da Terra até o ano 2050. Tá? E isso, gente, só que a China tem um grande problema. A China tem um centro bastante desenvolvido, com essa ideia do controle de natalidade bem resolvida, tá? Mas a China é muito grande, então a China tem partes da China que vivem em pequenos vilarejos, vivem no interior, são setores rurais da China. E é uma imensidão, a China é um país muito grande. Então, por esse motivo, essas políticas de contenção de natalidade não funcionam em todos os lugares. Tá? Então, na China, a gente tem uma diferença muito grande, às vezes, de um lugar para outro. Enquanto a gente tem lugares muito ricos e muito desenvolvidos, né, como Pequim, Xangai, tá? Nós temos centros não, mas nós temos cidades muito pouco desenvolvidas, tá? Cidades muito agrárias, cidades que vivem ainda de criação de animais e arroz e cidades rurais. Ok? E essas cidades não passam por esse controle. Em 1949, quando foi implantado o regime socialista na China, em 1949, as famílias eram incentivadas a ter filhos, pois uma população numerosa era sinônimo de supremacia, conforme eu disse no começo da aula, né? Mas o impacto causado pela elevada taxa de natalidade gerou um excedente populacional e agravou o quadro social do país. Por isso, o governo chinês passou a adotar diversas medidas de controle de natalidade, entre elas a instituição da política do filho único, que também acontece no Japão, tá? Que impõe às famílias chinesas o limite de um filho único por casal. Famílias que tiverem mais de um filho estavam sujeitas a pagamento de multa e a perda de benefícios sociais. A taxa de crescimento vegetativo, que girava em torno de 2,7 ao ano, na década de 70, caiu para 0,5 no começo da década de 2000, em consequência desse controle de natalidade. Tá? Em 2015, preocupado com a taxa de crescimento negativa e a população cada vez mais envelhecida, o governo chinês obrigado a rever a política do filho único e conceder aos casais a opção pelo segundo filho. E aí, como eu disse, a questão de você ter uma taxa de controle muito forte, né? Ou ter uma redução muito drástica na taxa de natalidade não é positiva por causa da situação da idade avançada ao decorrer dos anos. Ou seja, as crianças de hoje vão ter que bancar, né, vão ter que arcar economicamente com os seus pais no futuro, os idosos no futuro. Tá? Então isso é um fator que faz com que seja necessário uma política de natalidade bem equilibrada, onde morte, natalidade, saúde, saneamento, tudo fique muito equilibrado, tá? É fácil conseguir isso? Não é nem um pouco fácil,
ok? A gente vai dar seguimento depois na aula, vocês vão fazer os exercícios aí da próxima página, tá? E depois a gente continua esse capítulo, ok? Valeu, tchau, um abraço, gente.